O diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, está ameaçando jornalistas com processos judiciais. Ele disse que são mentirosas as informações de que ele, Ramagem, usou a máquina de inteligência estatal para ajudar na defesa do Flávio Bolsonaro, o que é obviamente ilegal. A denúncia foi feita pela revista Época no final do ano passado, mas o que chama a atenção aqui é que quem dedurou o Ramagem, pasme, tá preparado? Foi uma advogada do Flávio. Será que eles acham que só tem burro nesse país? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e vou tentar explicar. Os detalhes você encontra na coluna do jornalista Guilherme Amado, o link tá no post fixado. Mas a gente precisa que as pessoas capazes de entender o que está em curso ajudem o Brasil a não ser feito de otário. Vamos lá. Sempre, claro, começa com uma fonte. Essa fonte que o Amado não é obrigado e nem deve expor, a bem do interesse público e da ética jornalística, repassou via WhatsApp 2 documentos que teriam sido produzidos pela ABIN, ou seja, dentro do governo, pela agência de inteligência do governo. Para você ter uma ideia, seria o mesmo que o Biden pedir ajuda da CIA ou CIA para municiar os advogados do filho dele. É feio. Eu não duvido que essas coisas aconteçam por lá, mas quando se pega uma operação dessas, lá da demissão e até impeachment, por isso talvez não façam lá, ou façam tão bem feito que ninguém pega. Então, esses 2 documentos que teriam sido fornecidos pelo Ramagem traçam estratégias de defesa para o Flávio e se utilizam para isso de informações confidenciais, além de sugerir a troca de pessoas na Controladoria Geral da União e até na Corregedoria da Receita Federal. Um absurdo. Na época, isso foi amplamente divulgado, na época e na revista Época. E se o Ramagem não tem nada a ver com isso, ele tem todo o direito de ficar indignado e buscar os responsáveis. O bizarro na história toda é que o Guilherme Amado, como repórter experiente que é, não soltou isso de qualquer jeito. Ele falou com uma das advogadas do Flávio Bolsonaro. E essa advogada, Luciana Pires, não só confirmou que recebeu os documentos do próprio Alexandre Ramagem, como, talvez para minimizar o impacto, fez pouco caso. Falou que o material não tinha utilidade para a defesa. Eu vou ler para vocês. Palavras da doutora Luciana em dezembro passado. Nenhuma orientação do Ramagem o Flávio seguiu ou me pediu para seguir. Eu não tenho contato nenhum com o Ramagem. Ele ajudar em quê? Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro da Receita. Eu tenho mais informações que ele. Ele sugeriu esse monte de ação que ninguém seguiu nada. Vou repetir. Ele sugeriu esse monte de ação e ninguém seguiu nada. Até aqui a gente está junto, né? O jornalista descobriu a atividade ilegal da ABIN, perguntou para quem recebeu os documentos, a pessoa confirmou o recebimento, confirmou que quem mandou foi o Ramagem e ainda disse, quando o Guilherme perguntou para ela se tinha mais documentos, que não, eram só 2 mesmo. Ok, deu ruim, Ramagem, mas ainda que você não tivesse mandado produzir os documentos e ainda que os documentos não tivessem sido produzidos pela ABIN, já temos um fio nesse novelo para puxar, não? E esse fio é a advogada do Flávio Bolsonaro, que validou a afirmação do jornalista. Se alguém deve satisfações para você, Ramagem, é a advogada, obviamente. Mas embora a Procuradoria-Geral da República tenha até intimado a doutora, essa informação não pareceu tão importante para a inteligência do governo. Não vamos prejulgar ninguém. Alguém pode ter tido o interesse de comprometer a imagem do presidente da República ou do próprio diretor da ABIN, agência de inteligência do Bolsonaro, mas vamos brincar aqui de nos colocar no lugar do Ramagem. Eu e você que me assiste, se for tão leigo quanto eu. Então tá lá, advogado do Flávio disse que eu passei documento usando a estrutura da ABIN, documentos ruins, que não teriam sido usados, mas ela disse que fui eu. Peguei os documentos, a íntegra deles mostra que são inconsistentes. Amigo internauta de todos os dias que está com inveja da linda camiseta estilo retrô do Zé Gotinha que eu estou usando, o que você faria? 2 opções. A. Perguntar para a advogada, de onde você tirou essa coisa? Por que você mentiu para a imprensa? Não fui eu que te passei, doutora. Poderia, por gentileza, me informar quem foi? Poxa, ela é parte interessada, sobra para o cliente dela. Eu tenho certeza de que ela nem precisaria ser intimada. Mas havia a alternativa B,
que aparentemente procura não perturbar a quarentena da doutora. A opção B seria promover uma enorme sindicância interna, confirmar que houve vazamentos, descobrir que esses vazamentos foram feitos só para dar um verniz de veracidade aos documentos, que seriam falsos, claro, e com base nisso, passar o pente fino nos servidores da agência inteira, descobrir que sim, um funcionário da ABIN coletou esses dados, danadinho, fazer busca e apreensão nos equipamentos da casa do servidor, periciar os equipamentos que ele usava na ABIN. Claro que num governo que tem efetivos, um governo que não foge do trabalho, o Ramagem escolheu a alternativa B. Que ligar para advogado o quê? Vamos botar a equipe para trabalhar, pô! E é isso que ele tornou público ontem à noite, com ameaça de processo judicial a jornalistas e tudo. Vejam bem, a advogada confirma até o presente momento que os documentos existem. A advogada diz que quem passou foi o Ramagem. O Ramagem admite que saíram documentos de dentro da ABIN e que aparecem, ainda que de forma parcial ou para dar credibilidade a uma fraude, nas mensagens que a fonte repassou para o jornalista. Ramagem descobre o funcionário da ABIN que teria produzido os documentos, que são atribuídos pela advogada do Flávio Bolsonaro, repito, a ele, Ramagem, a nenhum servidor. Mas ele está indignado com quem? Com a imprensa. E quer a cereja do bolo? O Guilherme Amado, que como eu disse, não tem obrigação e nem deve revelar a fonte, porque é um direito garantido pela Constituição, já disse que esse cara da ABIN que está sendo incriminado não é a fonte. Não é a fonte. Entenda como funciona. É que nem o hacker de Araraquara da Vaza Jato. O jornalista não é obrigado a revelar a fonte. Mas se o responsável for pego e tiver cometido crime, aí a fonte deixa de ser secreta. O jornalista costuma, nesse caso, não se manifestar ou se manifestar na justiça se o cara já tiver incriminado ou se o jornalista foi intimado para tanto. Porque se fosse o contrário, aí sim deixaria de ser jornalismo para virar cumplicidade. Mas o que o Guilherme diz na coluna dele é: a ABIN não poderá mostrar nenhuma comunicação da coluna com este servidor, esse cara que foi pego aí, porque essa comunicação nunca existiu. Não foi ele a fonte da coluna, que foi quem revelou a história. Olha, se 340 mil mortos por Covid não derrubaram esse governo, mesmo com o Bolsonaro insistindo na anticiência e fazendo comentários jocosos sobre a tragédia, hoje inclusive ele estava em Chapecó, como eu comentei ontem, dando palanque para um prefeito negacionista, é muito pouco provável que esse escândalo, que se confirmado seria inadmissível em qualquer democracia, dê em alguma coisa. Mas o diretor da ABIN ameaçar jornalista, quando a denúncia do envolvimento dele foi confirmada por uma advogada e um servidor do órgão teria fornecido embasamento para o documento, é aviltante. Me desculpe, corro o risco de ser processado por dizer isso, mas ô historinha mal contada. E pior que isso é o trato que o diretor da ABIN deu ao caso a partir das suas próprias descobertas. Gente, se um funcionário dele teria vazado o documento, a obrigação do órgão, antes de ameaçar a imprensa, seria amarrar as pontas do caso. Se a versão do Ramagem é verídica, tá muito fácil. Você tem o cara dentro do órgão que teria vazado documentos, você tem a advogada que confirmou a fonte do repórter e disse sim, veio do Ramagem. E a culpa é do repórter? Agora só se pode publicar a denúncia se o denunciado confessar? Minha solidariedade para com todos os jornalistas vítimas de ameaça do Ramagem. Talvez eu tenha acabado de entrar nesse rol, mas se o governo quiser manter a narrativa política nesse nível, não vai ser na democracia, porque isso é uma afronta à inteligência. E pessoas inteligentes só se calam e baixam a cabeça nas ditaduras. Eu sou o Maurício Ricardo, inteligência não é só a ABIN que tem, não. Tem também quem usa máscara e podendo fica em casa. Esta minha camiseta é do Brasil que deu certo, eu paguei, tá? Não é publi, eu paguei, mas eu vou deixar o link se você quiser comprar uma também. Obrigado, profissionais de saúde. E você, inscreva-se no meu canal, estamos chegando a quase 200 mil, muito obrigado. Ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, que é sempre muito importante.